Tanta coisa te aconteceu, não é verdade? E você pergunta a Deus, como será que vou reconstruir? Fica comigo até o final do vídeo. Deus tem uma palavra para o teu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações do vídeo. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou alegre e feliz e espero que vocês estejam também. O Senhor, Ele vai falar contigo através da sua palavra. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Jó 42. Jó 42. O versículo 2, que é muito conhecido, que diz assim: Bem sei eu que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Essa palavra Jó falava em meio ao processo que ele passou. Logo aqui no capítulo 1, vamos ler alguns versículos. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O 2 diz assim: E nasceram-lhe 7 filhos e 7 meninas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos servos. E seus servos, de maneira que este homem era maior do que todo o Oriente. A história de Jó. Hoje o Senhor colocou em meu coração falar sobre essa passagem que, quando falamos em Jó, já sabemos que é uma passagem muito difícil, um momento muito difícil na vida de Jó, mas que o Senhor escreveu em sua palavra para aprendermos com ela, não é verdade? E você, quando você lembra da história de Jó, eu acredito que você sabe que Jó perdeu tudo, não é verdade? Não sei a sua situação hoje, não sei o que você perdeu, não sei o que você está tentando reconstruir e você está sem força. Você não sabe o que fazer, você tem ficado triste, angustiado, mas olha, Deus vai falar com você aqui nesse vídeo. No versículo 8, diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Ó, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Aqui o Senhor fala para Satanás, o Senhor fala o quanto Jó era sincero diante dele. Mas Satanás, ele fala que Jó só era assim porque tinha de tudo. E assim, Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens. Aqui no versículo 12 diz: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo o quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda as tuas mãos. O Senhor permitiu que Satanás tocasse em seus bens, em tudo que Jó tinha. E assim aconteceu. Ainda no capítulo 1, fala as notícias que cada trabalhador, os mensageiros de Jó,
trazia isso tudo em um dia só. Em um dia só, Jó perdeu tudo. E vinham com pressa e contavam o que aconteceu. E eu só vou ler o versículo 14, que diz assim: E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram, as jumentas pastavam junto a eles. O 15. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, começa aí, a partir do versículo 14, começa contando tudo que Jó perdeu. Imagina a situação de Jó. Um milionário que perdeu, que ficou pobre. Um homem cheio de saúde e perdeu a sua saúde. Tinha sua família, seus 10 filhos, e perdeu seus 10 filhos. Em que situação Jó estava? Uma situação terrível, em que Jó teve que passar. Deus permitiu. Mesmo sabendo que Jó era um homem sincero, temente diante de Deus, Deus permitiu passar. Então, por que você acha que o Senhor não vai permitir a prova na tua vida, o deserto na tua vida? Deus permite. É para uma finalidade. A palavra do Senhor diz: o que eu faço agora, não saberás, saberás depois. O que eu faço agora, tu não entendes, mas entenderás depois. É desse jeito. Não te preocupa o que está acontecendo. Apenas confia. As notícias na vida de Jó não foi só uma. Eram várias notícias horríveis. Ele tinha motivos de pecar, de falar contra o Senhor. Mas Jó, ele permaneceu firme. Aqui, no versículo 20, depois de todas as notícias que Jó ouviu, chegou aos seus ouvidos, no 20 diz: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Aí você vê que Jó adorou ao Senhor. O que você está fazendo diante de tudo que está acontecendo na sua vida? O que você decidiu fazer? Decida fazer algo para o Senhor, adorar a Ele, mesmo em meio à dor, mesmo sem entender nada. Faça a vontade dEle, do Senhor. Permaneça firme. Jó adorou. E logo aqui, no 21 diz: E disse no sair do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o 22 diz assim: Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Diante de toda a situação, Jó continuou firme. E esse é o segredo. Você precisa se firmar diante de Deus. Você tem que estar firme, sem olhar para a tempestade, sem olhar para os ventos, sem olhar o que está acontecendo, mas olhar para Jesus. Buscar a presença dEle, adorar o seu nome. É muito bom quando a gente adora o Senhor, canta aquele hino lindo, quando tudo está bem. Mas quando chega um momento mau em nossas vidas, não devemos parar de adorar. É nesse momento que devemos continuar adorando, continuar firme na presença de Deus, para que o Senhor tenha de misericórdia e nos dê vitória.
aqui no versículo 9 do capítulo 2, diz assim: Então a sua mulher disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A única que sobrou nessa história foi a esposa de Jó. E quando está do seu lado, ainda fala desta maneira: O teu secreto é você e Deus. Ninguém vai entender o que você está passando. Mas aqueles que se aproximarem vão se aproximar para ainda mais se tornar difícil a tua luta. Você só vai encontrar conforto, força, sabedoria no Senhor. Então não espere que alguém lhe dê a mão, que alguém lhe dê uma palavra de ânimo, que alguém tenha alguma ideia, porque não vão entender a sua situação. Somente Deus vai poder te ajudar. Ele está contigo lado a lado, como o Salmo 91, 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É desse jeito. Confia. Confia no Senhor, porque a resposta de Deus virá. Continua buscando, continua adorando ao Senhor, mesmo sem ver, sem olhar para as dificuldades, sabendo que muitas vezes a gente pensa, não tem motivo para adorar, não vou cantar. Você tem motivo sim. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aí respirando, você está de pé, porque o Senhor permitiu você estar. Você percebeu nessa história de Jó? Foi uma coisa que o Senhor colocou em meu coração. E eu meditando na palavra, o Senhor começou a falar no meu coração. Tirou tudo, mas não tirou a sua vida. Por que Deus não tirou a sua vida? Por que o Senhor não permitiu que Jó morresse? Em meio a tudo isso, porque o Senhor tinha um projeto na vida de Jó. Assim é o Senhor na tua vida. Deus tem um projeto. Tudo isso que você está passando vai passar. Não sei qual é a sua aflição, eu não sei qual é o seu cativeiro nesse momento. Eu não sei, talvez seja uma prova, uma luta, teu casamento, teu filho, não sei qual é a sua situação nesse momento. Mas eu sei de uma coisa, permaneça firme. Permaneça adorando ao Senhor, porque o Senhor ele vai chegar e vai te dar aquilo que você tanto pede. Muitas vezes você diz, eu não sei. Não sei como é que eu vou recomeçar. Não sei. Alguém chega até você e diz, e agora, fulano? E agora, irmã? E agora, irmão? O que é que vai ser da sua vida, meu Deus? É sempre isso que a gente escuta. Ai, irmão, eu soube, irmão, da sua situação. E alguém só chega perto de você para saber mais da sua vida e não para lhe ajudar. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. A sua arma poderosa é a resistência. Você tem que resistir. Você tem que confiar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes as pessoas se aproximam de você para dizer assim, está colhendo o que plantou. Não é verdade? Aí você me diz, e Jó? Jó estava colhendo o que plantou? Será que toda vez ou alguma situação que chegar na sua vida, você está colhendo o que plantou? Será? Será que é isso mesmo? Não dê ouvido. Jó, pela manhã,
ele estava sempre levantando um altar, adorando ao Senhor pelos seus filhos. Todos os dias, você tem a sua vida com Deus, você tem uma história com Deus. Mas se veio algum vento, veio alguma tempestade, e mudou tudo, e complicou tudo, nem você está entendendo, e você não sabe mais o que fazer, mas o Senhor, Ele vai restituir o que você perdeu. O Senhor vai te dar sabedoria para você reconstruir novamente. E o que Deus tem para a tua vida é bem mais do que você pensa e imagina. Permanece buscando ao Senhor. Deus vai virar esse cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai mudar a tua história. E você vai cantar o hino da vitória. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê que tudo é passageiro? Escreve aí. Eu vou receber a minha vitória. Deus vai mudar a minha história. É desse jeito. Escreva aí. Creia tão somente que o Senhor hoje fala contigo. Te aquieta, te acalma, porque a vitória é tua. Em nome de Jesus. Deus, Ele restituiu tudo que Jó perdeu. Ele deu em dobro. Ele deu muito mais do que ele tinha. Então a bênção é grande. O que vem por aí é muito grande. E faz necessário passar por esse deserto. Passar por esse vale. Pelo que você está passando. Faz necessário. Mas vai passando dando glória. Vai passando adorando. Porque Deus é fiel para cumprir a promessa na tua vida. Que Deus te abençoe.